Colocar aqui para gravar. Pessoal, agora eu terminei, então, a parte da Eucaristia. Depois eu vou colocar lá na nossa sala virtual os slides com mais alguns materiais, com alguns conteúdos sobre a Eucaristia. Eu queria agora, nesses 30 minutos, praticamente, né, que nós temos, falar um pouquinho sobre o sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma é o sacramento da confirmação, é chamado sacramento da maturidade. Assim como o batismo está relacionado com a Páscoa, da mesma forma a Crisma está relacionada com Pentecostes. Se a Páscoa é o nosso batismo, tanto que na vigília pascal celebramos a renovação das promessas batismais, né, naquela grande liturgia, uma das 4 liturgias, né, a celebração composta de 4 liturgias, né? A vigília pascal, liturgia do fogo, liturgia da palavra, liturgia da água, ou liturgia batismal, e a liturgia eucarística. Percebam que dentro da vigília pascal se celebra a liturgia batismal. Renova-se, abençoa-se a água, mergulha o círio na água, a água é aspergida sobre o povo, e ali nós renovamos as nossas promessas batismais. Inclusive, liturgicamente falando, o dia mais apropriado para a celebração do batismo, que é dentro da vigília pascal. Então, assim como o batismo está relacionado com a Páscoa, da mesma forma está a Crisma relacionada com Pentecostes. Então, na antiga aliança, os profetas anunciavam a comunicação do Espírito do Senhor ao Messias, do Espírito do Senhor ao Messias esperado, a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolveram numa comunhão com o Espírito Santo. É interessante nós percebermos que quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, percebam que a pessoa do Espírito Santo, ela é como que um pouco oculta no Antigo Testamento. Não se fala muito no Antigo Testamento da figura do Espírito Santo. Nós vamos encontrar algumas referências. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, o ruar, o vento de Deus. Existem prefigurações do Espírito Santo, mas ele, de fato, será anunciado, podemos assim dizer, ele será apresentado plenamente e manifestado, né? Isso, essa é a palavra certa, manifestado plenamente. Só um minutinho, pessoal. Isso, tomemos essa palavra, manifestado no Novo Testamento, quando, por meio de Cristo, nos é revelado, inclusive, a própria concepção de Santíssima Trindade, que essa consciência de um Deus uno e trino, isso era muito confuso lá no Antigo Testamento, né? Havia aquela cultura politeísta de muitos deuses, nós que hoje já recebemos essa fé pronta, né, da igreja, né? Cremos no Deus, na cultura monoteísta, um único Deus, um único Senhor, Deus unitrino, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, conforme ele está no símbolo dos apóstolos, no nosso credo, no credo apostólico. Então, isso para nós é fácil hoje falarmos de Santíssima Trindade, mas na cabeça do povo judeu, lá no Antigo Testamento, isso era muito confuso. Então, o Espírito Santo ainda não era plenamente revelado, manifestado. Agora, uma coisa que nós precisamos estar sempre atentos e corrigirmos muitas vezes quando alguns pregadores, alguns teólogos dizem assim: o Antigo Testamento foi o tempo do Pai. No Evangelho foi o tempo do Filho. E após Pentecostes é o tempo do Espírito. Teologicamente, é um grave erro dizer isso, é errado dizer. Por quê? Porque dá a impressão de que Jesus saiu de cena e agora o Espírito Santo é quem age. E que Jesus, como não está agindo, olha, eu já morri, já ressuscitei, já subi ao Pai, agora é a vez do Espírito Santo, eu vou descansar.
Estou até falando uma besteira aqui, né? Estou falando assim de modo muito grosso, porque às vezes a gente tem essa impressão, agora é o tempo do Espírito. Não, gente, é o tempo do Pai e é o tempo do Filho também. Quando o mundo foi criado, criou com a ação do Filho e do Espírito. Eles agem em comum. Embora sejam três pessoas, o dogma da Santíssima Trindade, são três pessoas distintas? Sim. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Mas eles agem numa unidade. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Façamos está no plural. Remete a três pessoas, ou a mais de uma pessoa, não é? Uma vez que está no plural, não está no singular, obviamente não se refere a uma única pessoa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a Deus é dado... Oi? A Deus Pai é dado o atributo de Criador, mas o Filho, no Espírito, também criou com o Pai. Ao Filho é dado o atributo de Redentor, de Salvador, aquele que nos redimiu, mas também o Pai, no Espírito, com o Filho, nos redime. E, ao mesmo tempo, o Espírito, que é dado o atributo de Santificador, que também com o Pai e o Filho nos santifica. O Pai ama o Filho, e esse amor é o Espírito Santo. O Pai é quem ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Procede do Pai, procede do Filho. Então, há essa comunhão, essa familiaridade, essa pequena comunidade, essa grande comunidade, melhor dizendo, que é a comunidade de amor, que é a própria Santíssima Trindade. Então, quando nós falamos da crisma, né, meditamos sobre o sacramento da crisma, e falamos sobre a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, ali também age na pessoa do Pai e na pessoa do Filho, embora ali seja manifestada a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas nenhuma das pessoas age sozinho, tá bom? Então, às vezes o pregador fala, estamos no tempo do Espírito, parece que Jesus saiu de cena, Jesus foi para o banco de reserva e agora é só o Espírito Santo que age na igreja, não. Inclusive, é o Espírito Santo quem atualiza, o Espírito Santo é a memória viva da igreja, que atualiza a presença do ressuscitado entre nós. Por que temos a presença do ressuscitado entre nós? Por ação do Espírito Santo. No momento da missa, o padre invoca o Espírito Santo sobre as ofertas, sobre as oblatas do pão e do vinho, a epiclese. Derramai sobre essas ofertas o Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Cristo. Olha a Santíssima Trindade aí, na passagem, na solenidade do batismo de Jesus, fica muito claro. A voz do Pai, que unge e confirma o Filho, que sai das águas do Jordão, e sobre Jesus repousa o Espírito Santo. Eis o meu Filho muito amado, escutai todos vós. Na grande epifania do Senhor, ali claramente na liturgia, no Evangelho, a presença da Santíssima Trindade. Então, os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes e anunciaram as maravilhas de Deus. Comunicavam aos neobatizados mediante a imposição das mãos do dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a igreja continuou a viver do Espírito e comunicava aos seus filhos. Como era a evangelização na igreja primitiva? A evangelização querigmática. Né? O querigma, o que significa a palavra querigma? Anúncio forte do Senhor Jesus. Qual era o teor, o conteúdo das primeiras pregações? Não eram carregadas de teologia, não eram carregadas de doutrina, pregava-se o Cristo morto e ressuscitado. Esse Cristo que os romanos crucificaram, que vocês viram morrer na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e vos comunica a vida nova no Espírito. E como fazemos para receber essa vida? Convertei-vos, arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Então, aí depois do batismo, eles eram então catequizados. Tem uma frase do padre Antônio Vieira que diz assim, eu utilizo muito nas formações, antigamente a igreja batizava os convertidos, hoje a igreja precisa converter os batizados. Mudou essa realidade, porque hoje a igreja tem que sair em busca dos batizados e trazer de volta para a igreja. Antigamente, não. Fazia-se uma preparação, uma catequese, dado um chamado catecumenato,
e a partir do anúncio do querigma, eles então eram preparados para o batismo. Tinha todo um ritual, só entrava dentro do templo aqueles que eram batizados, eles eram recebidos na porta da igreja. Reparem, meus irmãos, que algumas igrejas têm a pia batismal na porta da igreja, já repararam isso? Alguém conhece uma igreja que a pia batismal não fica lá perto do altar? Repararam que a pia batismal fica perto da porta? Por que que a pia batismal fica perto da porta da igreja e não lá num lugar de destaque, perto do altar ou do presbitério? Matriz de São Fidélis. Oi? A matriz de São Fidélis. A matriz São Fidélis. Aqui pertinho, aqui São João do Paraíso também é assim. A pia batismal é perto da porta, porque o batismo é a porta de entrada na vida do Espírito. Era onde os católicos eram recebidos e depois admitidos na fé, eles então entravam no templo para que então depois, futuramente, eles pudessem ser preparados para os sacramentos. Sacramentos era depois, era bem depois. Hoje não, hoje a gente tem uma preparação relâmpago, os cristãos, os católicos já são admitidos aos sacramentos. Na época dos apóstolos havia um período de preparados. Aí, quando eles estavam prontos para defender a fé, chamava-se os apóstolos, aí então, Pedro, tem uma passagem, Pedro e João vão impor as mãos, os apóstolos, vocês sabem, são os legítimos sucessores os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos e são eles que ministram o sacramento da crisma. Por isso que quando tem uma celebração da crisma, chama-se o bispo. Por quê? Porque eram os apóstolos que, mediante a posição das mãos, comunicavam o Espírito Santo, confirmando a fé batismal. O que é a crisma? É a confirmação da fé batismal, onde, então, os crismandos recebem a plenitude dos dons do Espírito Santo. Por que se chama crisma? Crismação. Já ouviram essa palavra? Crismação, ou com o santo Miriam. Né? Miriam é o óleo, é o perfume, né? Que unge, por causa do rito que é essencial, que é a unção. Chama-se confirmação. Confirma e consolida a graça batismal. A crisma é a confirmação da graça batismal. O rito essencial da crisma é a unção do sagrado crisma, o óleo misturado com o bálsamo consagrado pelo bispo. Quem já teve a oportunidade de participar da Missa dos Santos Óleos, que acontece toda quinta-feira santa pela manhã, geralmente nas respectivas catedrais, o bispo diocesano se reúne com todos os sacerdotes e o bispo aí vai ungir os 3 óleos. Quais são os 3 óleos que nós temos na igreja? Óleo do catecúmeno, é o batismo. Óleo crismal, da crisma, e o óleo da unção dos enfermos. Esses 3 óleos, o bispo sopra nos óleos, ungindo, invocando a força do Espírito Santo sobre esses óleos. É misturado, todo preparado com um perfume, chamamos de bálsamo, e então, daquela missa saem os óleos para todas as paróquias, para que então, seja pelos sacerdotes, pelos diáconos, ministrado os sacramentos. Tem alguns grupos de oração aí agora eu vou puxar a orelha aí, pessoal do grupo de oração, que às vezes vai lá e pede o óleo do crisma para ungir o irmão no grupo de oração. Isso não pode não, hein, gente, tá? Somente os ministros ordenados podem fazer uso do óleo do Santo Crisma, né? Não vou falar nome de paróquia porque eu realmente não sei, mas onde aconteceu, mas às vezes a gente tem esses desleixos aí. O óleo do crisma aí que eu vou ungir o meu irmão lá para tirar o encardido da alma dele, falando, peraí, você reza, joga água benta, usa os sacramentais, mas os óleos do batismo e óleo do crisma, somente ministros ordenados. Inclusive, algumas paróquias... Sim. Sim, pode falar. Somente os ministros e no momento oportuno, que é o caso do batismo e da crisma, não é? Isso. Fora disso, não se pode usar esses óleos. Não, os ministros ordenados. Só nos sacramentos, certo? Inclusive, por exemplo, nós diáconos, existe um vidrinho que tem um recipientezinho para os 3 óleos. Por exemplo, nós diáconos, nós
eu nem levo, não, mas se eu fosse acompanhar comigo, eu só usaria 2 óleos, que é o que a gente usa no batismo, né? O do catecúmeno e o do crisma. Nós, diáconos, por exemplo, nem temos acesso ao óleo da unção dos enfermos, porque só o sacerdote que pode dar a unção dos enfermos. Diácono não pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Diácono pode dar a bênção aos enfermos, é diferente. Mas a unção dos enfermos, enquanto sacramento, somente o sacerdote. Como o diácono não usa, eu nem faço uso do óleo do unção dos enfermos. Inclusive, tem algumas paróquias que tem um lugar especial, como se fosse um sacrário, uma espécie de cofre, perto da pia batismal, tem um lugar próprio para que fique ali os santos óleos. Você vai ver 3 vidrinhos ali, né? B de batismo, C de crisma e o E de unção dos enfermos. Aí, às vezes, cada recipiente vem de alguma forma, assim, uns são de vidro, outros de metal, mas são os 3 óleos ali. Inclusive, quando termina por exemplo, quando a gente está ministrando o sacramento do batismo, quando a gente termina de ungir a criança, o jovem, o adulto, o que o pessoal da equipe do batismo faz? Pega aquele algodão e queima, porque ali tem um óleo ungido. A gente não pode jogar na lixeira, é recomendável queimar, porque aquilo ali é sagrado, foi ungido para ser celebrado um sacramento. Tá certo? Então, quais são os efeitos da confirmação? O efeito da confirmação especial é a efusão do Espírito Santo. A verdadeira efusão do Espírito Santo acontece na crisma. A verdadeira efusão do Espírito Santo acontece na crisma, como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével. Meus irmãos, caráter indelével tem sentido de caráter. Um dos nossos estudos eu explico sobre isso. O que é caráter? É algo que é impresso na nossa alma e que não pode ser apagado. Quais são os 3 sacramentos que têm caráter, que têm a marca indelével? Batismo, crisma e ordem. Esses 3 não são apagados. Ah, mas fulano de tal era padre, não é mais padre, mas na alma dele ele ainda tem o sacramento da ordem. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ah, eu fui batizado na igreja católica, mas eu perdi a minha fé, hoje eu nem acredito mais em Deus. Paciência, mas você, na sua alma, você está marcado, selado com o santo batismo. Tornou-se filho da igreja, regenerado pela água do batismo, mergulhado em Cristo e com ele forma um corpo místico. Na crisma, na minha alma é impresso um caráter indelével. Indelével que não se apaga. Nada pode apagar a minha marca crismal, uma vez que o meu batismo foi confirmado. E que isso produz? Produz um crescimento da graça batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina. Lembra, nós nos tornamos filhos de Deus no batismo. E na crisma, isso ainda é mais ainda fortalecido. A profunda filiação divina une mais solidamente a Cristo e a sua igreja. Isso é muito importante. Muito importante que nossos crismandos tenham essa consciência. Quando eu sou crismado, quando eu sou confirmado na fé, quando eu atinjo a maturidade e dou agora por minha livre e espontânea vontade, livremente uma resposta, a adesão à fé, porque lá no batismo, geralmente, pais e padrinhos responderam pela minha fé, agora eu, consciente, maduro, 15 anos depois, 20 anos depois, retorno à igreja para confirmar a filiação divina e me unir de modo ainda mais sólido a Cristo e à igreja. Eu estou unido a Cristo e à igreja, e eu vou exercer o ministério, o mesmo ministério que os apóstolos exerceram. A partir de Pentecostes, eu saio como um soldado de Cristo, confirmado para viver o meu batismo no mundo, para anunciar a partir do meu Pentecostes. Eu sempre falo isso nos retiros da Crisma.
Meus irmãos, quando vocês saírem da missa da Crisma, vocês estão saindo de Pentecostes. Vocês têm que sair com toda a força do Espírito Santo para anunciar Jesus ressuscitado. A missa da Crisma é isso, gente, não tem outro nome. É a missa de Pentecostes, o Espírito Santo ali derramado. É quase que a gente... É como se nós... Me permite aqui exagerar um pouco nas palavras, mas é como se nós pudéssemos ver o Espírito Santo ali, porque não tem... batismo e Crisma é quase que ali... A gente... Como que conseguimos... como se nós pudéssemos enxergar o Espírito Santo ali presente naquela celebração. Eu sou confirmado, eu sou fortalecido pelos dons do Espírito Santo. Geralmente a liturgia, né? Os catequistas, né, fazem questão de destacar os 7 dons do Espírito Santo: fortaleza, ciência, né, inteligência. Qual é o maior dom do Espírito Santo? Vamos ver quem vai acertar. Dentre os 7, qual é o maior? Vocês sabem? Todos são importantes, mas um se destaca. É o dom da sabedoria. Sabedoria é o maior dos 7 dons do Espírito Santo. É o primeiro, é o mais importante dos 7 dons. É a sabedoria, juntamente com todos os demais: ciência, temor de Deus, fortaleza, piedade. Mas o maior de todos é o dom da sabedoria, que nos fortalece, que abre a nossa mente, o nosso espírito para a ação do Espírito, a nossa vida para a graça do Espírito Santo. E aí somos convidados a viver essa vida nova em Deus no Espírito. É a grande efusão do Espírito Santo, é a efusão sacramental. É o Pentecoste na nossa vida, que é o sacramento da Crisma. Aí você vai dizer: diácono, eu fui no grupo de oração, o irmão colocou a mão na minha cabeça e orou pedindo a efusão do Espírito Santo. Ele vai pedir o avivamento desses dons que nós recebemos. Os dons infusos que nós recebemos no batismo e os dons efusos que Deus depois vai nos conferir, não é? A um é dado o dom de ciência, a outro é dado o dom de sabedoria, a um é dado o dom da palavra, a outro é dado o dom de instruir, a outro é dado o dom de cantar. Deus, o mesmo Espírito, São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, o mesmo Espírito que age em todos. A um é dado o dom de cantar, a um é dado o dom de pregar, a outra é dado o dom de instruir, a outra é dado o dom de cozinhar, a outra é dado o dom de limpar. Tudo é dom, tudo é graça, habilidades que o Espírito Santo nos presenteia, coloca em nós para usarmos, não para o nosso ego, para o nosso próprio crescimento, mas para, de fato, a edificação do reino de Deus. Todo dom do Espírito Santo tem que ser colocado a serviço da comunidade, não para o meu crescimento espiritual. Eu canto muito bem, mas se o meu cantar não for um servir na minha comunidade, na minha paróquia, na missão, onde, né, na congregação, no instituto, onde de fato eu vivo o meu batismo, então não tem sentido eu ter sido enriquecido com os dons, carisma, né? O que é uma igreja carismática, né? A gente costuma muito atribuir o termo carismático a quem comunga da renovação carismática católica. Eu amo a renovação carismática católica, eu oro em línguas, eu vou no grupo de oração, eu vivo a efusão do Espírito Santo, eu vivo o batismo no Espírito Santo, eu vivo tudo que tem na renovação carismática, meus irmãos, eu amo, mergulho, vivo intensamente. Mas tenhamos cuidado, às vezes, com a palavra que a gente usa. Né? Às vezes a gente diz assim: e chegou um padre aí para celebrar a missa na novena da minha paróquia. Aí vira para o irmão e fala assim: esse padre aí é carismático? Ora, meus irmãos, vocês conhecem algum padre que não seja carismático? Ah, mas o padre tem 99 anos, é um velhinho já, mal está andando e nem consegue falar. Ele é carismático ou não? Ele é carismático, porque ele recebeu o sacramento da ordem, ele recebeu a imposição das mãos do bispo, ele tem a plenitude da graça. É lógico, eu sei que às vezes a gente usa esse termo carismático para se referir à família
da Renovação Carismática Católica, que é uma bênção na igreja, inclusive nós estamos celebrando agora, estive presente em Itaperuna, nos 50 anos da RCC, e é uma graça, é uma bênção, e como eu sou grato à RCC pelo meu amadurecimento, pela minha espiritualidade, pelo meu discernimento na minha vocação, eu, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto catequista, enquanto diácono, devo muito, sou muito grato à espiritualidade e como a renovação carismática me ajudou a crescer. Mas aqueles que não comungam da renovação carismática também são carismáticos, porque sobre eles também repousa a graça do Espírito Santo. Eles também estão unidos a Cristo e à igreja pelo sacramento da crisma, certo? Então, a verdadeira e grande efusão do Espírito Santo é o sacramento da crisma. Aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força para testemunhar a fé cristã. Olha a graça, olha os efeitos do batismo. Eu vou repetir, os efeitos da crisma, ó. Imprime caráter indelével, produz crescimento na graça batismal, enraiza e aprofunda a filiação divina, une mais solidamente a Cristo e a sua igreja, aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã. Por que os apóstolos só conseguiram testemunhar Jesus depois de Pentecostes? Eles já tinham visto o ressuscitado, Tomé tocou nas chagas de Jesus. A paz esteja convosco, eis que vos envio. No domingo da Páscoa, nós ouvimos a proclamação do Evangelho de São João. Apareceu, soprou sobre eles, eis que vos envio, recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoar não serão perdoados, eis que vos envio, para darem testemunho. Jesus envia e sopra sobre eles os apóstolos. Mesmo naquele momento, Jesus ainda precisou mais 50 dias para preparar os apóstolos. Por quê? Porque ainda precisavam que eles fossem fortalecidos com o dom do Espírito Santo para terem coragem. De medrosos passaram a ser testemunhas. Aqueles que antes se trancavam por medo dos judeus, agora já não temem, e pela força do Espírito Santo saem para pregar. Numa pregação, Pedro converte 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, e assim nasce a nossa igreja. Acontece uma verdadeira revolução na vida dos apóstolos, porque mesmo vendo Jesus ressuscitado, Jesus, quando aparece na praia para ele, vocês têm alguma coisa para comer? Tem pão, tem peixe? Fantasma não come pão, não come peixe? Coloca sua mão aqui, Tomé. Sou eu. Vocês não estão acreditando? Vocês estão demorando para entender o que eu falei? Vós construístes esse templo durante 40 anos e eu reerguerei em 3 dias. Jesus estava falando do seu próprio corpo. O Filho do Homem vai ser rejeitado, o Filho do Homem vai ser triturado, triturado, vai ser humilhado, pisoteado, mas ao 3º dia ele ressuscitará. E aí, os discípulos demoraram, isso não foi rápido, não, os discípulos demoraram para entender isso. Somente depois de Pentecostes, eles saem para evangelizar, unidos a Maria Santíssima, que manteve o colégio apostólico em oração. Eu vou para o Pai, mas cumprirá a promessa, e derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. A igreja nasce enquanto o sacramento do lado aberto de Cristo na cruz. Jorra sangue e água do lado aberto de Cristo na cruz. A igreja é inaugurada em Pentecostes. Algumas igrejas, por exemplo, comemoram data de aniversário. Qual seria a data mais apropriada para cantarmos parabéns para a nossa igreja católica? Na solenidade de Pentecostes. Se vamos cantar parabéns para a nossa igreja, comemorar o aniversário da igreja, não existe data melhor do que a solenidade de Pentecostes, porque foi em Pentecostes que a igreja foi inaugurada e manifestada ao mundo. E, para terminar, quem pode receber o sacramento da crisma? Aquele que, obviamente, uma vez foi batizado e deve estar preparado em estado de graça. Quem é o ministro da confirmação, já foi dito, ordinariamente é o senhor bispo. O bispo pode delegar algum sacerdote, tá? Em casos especiais, para ministrar o sacramento da crisma, mas geralmente é o bispo quem ordena.
Manifeste-se assim a ligação do crismado com a igreja na sua dimensão apostólica. Olha que bonito isso, meus irmãos. O crismado unido à igreja com a sua dimensão apostólica. Diante de mim está o bispo, diante de mim está um legítimo sucessor dos apóstolos. Isso é muito bonito, gente. Só a nossa igreja que tem isso. É como se eu estivesse diante de Pedro, diante de André, diante de Tiago, daqueles que conviveram com Jesus, daqueles que viram Jesus, os legítimos sucessores dos apóstolos, aqueles que receberam diretamente da boca do Cristo o mandato para exercer, para celebrar os sacramentos. A mão do bispo ali é a mão do apóstolo, que vai me confirmar, né? Como verdadeiramente um confirmado, um sagrado, vai me consagrar. E vai ali fazer a oração para que sobre mim venha a força do Espírito Santo e eu possa, então, confirmado, ligado ao bispo, eu possa ser igreja. Sou colaborador do bispo, consagrado pelo próprio bispo, para ser também testemunha da fé na igreja. Amém, meus irmãos? O nosso tempo está acabando. Queria ter mais tempo para estar com vocês. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana, uma santa noite a todos. Quem tiver dúvida, vamos partilhando lá no grupo. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos. E depois lá no grupo eu vou partilhar o restante do material. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.